Oi pessoal, eu sou o Rafael Albuquerque, sou artista e essa é uma das programações do Fica na Rede Moninho. E hoje nós vamos conferir dicas para a concepção do figurino para a dança. O figurino, assim como a iluminação, os objetos cênicos e o cenário, é um dos elementos cênicos que constitui e compõe uma cena. O figurino é muito importante não só para a dança, mas também como para o teatro, para a música e também para as artes performáticas, por ambientar e ajudar a trazer o objetivo proposto pelo espetáculo, pela peça ou pelo trabalho performático. Vale lembrar que o figurino, assim como os outros elementos que compõem a cena, não segue um modelo padrão para sua composição. O figurino é criado de acordo com os próprios profissionais, ou seja, os figurinistas, coreógrafos, diretores de arte, a sua própria maneira de confeccionar e de conceber os seus figurinos. É importante ressaltar também que o figurino concebido para dança conversa com os processos de figurino para o teatro ou para as artes performáticas. Vale frisar também que, apesar dessas dicas de hoje serem para a dança, isso não impede de você se inspirar para produzir e conceber seus figurinos para o teatro, para a música e para a sua performance. Então vamos lá. Então a primeira etapa dessa concepção do figurino se dá a partir da leitura do texto ou da motivação da obra, desse espetáculo de dança, né? Que pode ser um libreto, pode ser um texto, que o coreógrafo, o diretor de arte ou o diretor cênico já tenha preparado e possa compartilhar com você para você conceber esse figurino. Ou se você é um intérprete criador da sua performance, do seu espetáculo, seja um solo, um duo ou um trio, você já pode estar reunindo todas as informações do seu espetáculo e fazer a leitura desse material para poder dar os próximos passos ou para dar sequência à sua concepção. É através dessas informações que você acabou de reunir, que você já fez uma leitura prévia, que você vai saber qual o enredo principal, qual o enfoque do espetáculo ou da performance. É através dessas informações que você vai saber se essa obra passa num tempo específico da história mundial, qual o enredo, se é um espetáculo mais dramático, se é um espetáculo mais cômico, e qual vai ser a relação do figurino com a cena e também com o público. Feito isso, nós vamos para a segunda etapa, que é a pesquisa. A partir da leitura e da reunião dos primeiros textos motivacionais e já descoberto o enredo da obra e do espetáculo, nós vamos fazer as primeiras pesquisas para coletar outras informações, como inspirações, tendências de moda, ou seja, digamos que o espetáculo se passe em 1950, então nós temos que estudar as tendências que regiam essa época, como as pessoas se comportavam e como elas se vestiam, para a gente ter uma coerência no que vamos apresentar em cena. Então, ainda nessa primeira etapa de pesquisa, a gente pode reunir informações importantes, como textura, tonalidade de tecido, adereço. A gente pode fazer pesquisas também de informações pertinentes. Então, nós podemos recolher fotos, inspirações de outros figurinistas, de outros trabalhos cênicos, podemos recolher vídeos também. Tudo que a gente achar que é pertinente, a gente reúne. Lá na frente a gente tenha como base, como inspiração para a concepção do nosso próprio figurino. Então, dependendo da obra, do espetáculo que você esteja fazendo parte, que você esteja compondo, há espetáculo em que somos os intérpretes criadores, ou seja, em que nós somos os diretores, que nós somos os produtores, figurinistas, sonoplastas, e é espetáculo que nós somos convidados para ser somente figurinista, ou para ser somente coreógrafo, para ser somente diretor de arte. Então, dependendo da obra em que você esteja inserido, o que você vai ser, essa etapa vai ser importante, porque é a terceira etapa, que é a conversa com os profissionais, como diretor de arte, coreógrafo e diretor cênico. É nessa etapa, então, que nós sentamos com esses profissionais para levantar informações e apresentar também o que nós já coletamos para contribuir com a confecção desse figurino e para dar os primeiros detalhes do que a gente pensa para a cena e recolher também o que eles vislumbram, o que eles projetam na mente deles. Então, nessa primeira conversa com esses profissionais, principalmente com o coreógrafo, se for um espetáculo ou uma performance de dança, geralmente essa conversa é com o coreógrafo e com um diretor de arte, diretor artístico, que está aí na concepção dessa obra, desse espetáculo. Essa conversa serve para você apresentar as informações que você já coletou nas suas pesquisas anteriores, que você já pensa para a cena, e também para você coletar as informações do que o coreógrafo pensa para a cena. Ou seja, cada profissional vai estar trabalhando nas suas áreas, mas também as ideias precisam conversar entre si, ou seja, elas precisam ser pertinentes, ter ali uma teia de comunicação, para que não esteja nenhum ruído no trabalho final. Nada mais, nada menos que nós anotamos as sugestões e ideias dos coreógrafos, diretores de arte, do diretor cênico, para contribuir ainda na nossa concepção. Seguindo, nós vamos para a nossa quarta etapa no processo de concepção do nosso figurino. Nós vamos fazer a primeira representação, o croquis, que nada mais é que uma representação, que um desenho ou um esboço que você possa projetar as ideias que estão na sua cabeça e que você pensa para o figurino final. É nessa etapa que a gente consegue concretizar algumas ideias através desse rabisco, desse desenho, desses registros, o que a gente consegue projetar na nossa mente.
ou seja, o que a gente consegue vislumbrar, a gente vai colocar fisicamente em um papel que a gente possa compartilhar, apresentar essas ideias para as outras pessoas e para os outros profissionais que estão criando esse espetáculo. Esses primeiros croquis geralmente não funcionam como os oficiais. A próxima etapa é a conversa com os diretores e com o coreógrafo novamente, ou seja, depois de ter feito a pesquisa, de ter levantado material, de ter levantado informações e de ter concebido o seu primeiro ou primeiros croquis, você vai apresentar tudo que você já criou até então, seguindo o seu cronograma, lógico, aos profissionais que estão criando essa cena, esse espetáculo ou essa peça. Então é nessa conversa com esses profissionais que você vai apresentar suas primeiras representações, seus primeiros croquis, seus primeiros desenhos. E a partir daí você vai anotar informações, sugestões, ideias desses profissionais, assim como na primeira conversa. A única diferença é que você já vai ter ali um esboço, a levar ali as primeiras projeções do que você imagina para o trabalho e vai conferir se é aquilo que o coreógrafo, que o diretor de arte também entendem que é necessário para a cena final. A partir daí nós já podemos assistir aos primeiros ensaios, olha que interessante. É legal lembrar também que alguns profissionais figurinistas gostam de assistir os ensaios lá nas primeiras etapas da leitura do texto. A visualização dos ensaios serve para você conhecer a obra que você está trabalhando, como que o seu figurino vai se comportar com o corpo dos bailarinos ou dos atores, para fazer uma previsão se você vai ter um eventual problema com esse figurino. E quem é bailarino sabe do que eu estou falando. Geralmente há acidentes com figurinos para dança, por isso que essa etapa é tão importante, para saber se a minha composição de figurino, se a minha peça vai se adequar ao corpo daquele bailarino, ao movimento daquele coreógrafo. E essas peças, ou seja, o corpo cênico, né, e a minha peça do figurino vão convergir. É também nessa primeira visita que a gente consegue fazer as primeiras medidas, lá na frente de conseguir uma concepção mais otimizada. Então é muito importante que a gente assista aos ensaios que os bailarinos todos fazem na cena, se são muitas piruetas, se são muitos saltos, para que a gente não tenha nenhum problema, que aquele figurino consiga ficar vivo até o final da obra, ou seja, para que a gente consiga atingir o objetivo do espetáculo e também que o figurino dure bastante tempo. É legal também nessas primeiras visitas a gente conhecer e ter contato com os corpos que estarão em cena, com os atores, com os bailarinos, que a gente tenha conversa com esses profissionais, para que nosso processo também seja ainda mais criativo. A gente ter ideias, se a gente conseguir também coletar algumas ideias também, é bem legal. Eu gosto muito de fazer essa troca de experiência e compartilhar também minhas experiências com as pessoas com quem eu estou trabalhando. Isso é bem legal. Feito a leitura do libreto, do texto motivador, do enredo da obra, feito as primeiras pesquisas, a primeira conversa com os profissionais como diretores de arte, coreógrafos, feito a primeira representação no papel, o primeiro desenho, o primeiro croquis, feito a segunda conversa com os profissionais que estão ali trabalhando com você, e a primeira visita ou as primeiras visitas aos ensaios dos bailarinos, a gente consegue fechar o nosso desenho final. Então, voltando um pouquinho, geralmente há alterações, depois que a gente assiste o ensaio, a gente vê, certa coisa não vai funcionar. Por exemplo, já pesquisamos e já temos um vislumbre de determinado tecido da calça, digamos, e no ensaio a gente constatou que o bailarino faz muitos saltos, que aquele tecido não vai aguentar até o final da temporada. Então, é nessa fase que a gente consegue fazer alterações tanto na concepção e também altera o tipo de material que a gente vai usar na confecção. Depois de todas essas etapas, o nosso desenho já finalizado e aprovado por você já pode pesquisar que tipo de material você vai usar, textura, que tons, que cores, quais adereços você vai precisar, e tá fazendo um levantamento aí de determinados valores. Enfim, fazer um levantamento, um mapeamento completo dos materiais que você vai precisar. Então, depois de todas essas etapas de concepção do nosso figurino, que parecem ser cansativas, mas que na prática são super prazerosas de fazer, nós já estamos prontos para confeccionar o nosso figurino, que será o tema do nosso próximo vídeo. Antes da gente finalizar, eu quero trazer aqui algumas inspirações de concepções e de croquis. Eu fiz parte, esse que vocês estão vendo agora faz parte do trabalho Menino do Mato, da direção de Glace Kelly, apresentado e estreado em 2015. Esse outro é do trabalho De Volta ao Escuro, um dueto protagonizado por mim e pela artista Carla Giese. E esse terceiro é um dos mais recentes trabalhos que eu também faço parte, que eu também estou na cena como ator, e também assinei os figurinos, que é o Efêmera, que estreou em 2019. Então é isso, ficamos por aqui. Eu já convido vocês a ficarem por dentro desta e de outras programações que compõem o Fica na Rede Moninho. Até o próximo vídeo. Tchau!